E, Duda, eu queria fazer o editorial de hoje tratando de uma das notícias que a gente publicou, uma matéria que a gente publicou. Na verdade, a gente fez um comentário aqui, falou num vídeo aqui, que você fez o corte, né? E que foi, na verdade, resultado de uma publicação que você fez, né? Na semana passada, falando sobre uma possibilidade aí, né? Uns informes que a gente estava recebendo de que haveria ali a possibilidade de, no consórcio da CAE, uma situação aí que estava levando a gente a acreditar que poderia a ACAER deixar a Crux de fora, né? E essa notícia deu o que falar, né? Essa matéria deu o que falar. Eu não posso dizer que vamos dizer assim, é algo concreto. A gente aqui no Brasil Space, né? Eu quero colocar aqui para vocês a resposta que eu dei a uma pessoa que fez um comentário, e a pessoa fez um comentário aqui no YouTube dizendo que temos que tomar cuidado, temos que tomar cuidado. Qual fonte da informação? Isso, essa pessoa comentando o vídeo. Puxada de tapete. Estaria a ACAER querendo tirar a coexecutora, a Crux, do projeto? Do VLPP, né, que é a ACAER, a empresa líder, e tem um grupo de empresas aí, entre elas a Crux. Aí essa pessoa coloca aqui, temos que tomar cuidado. Qual fonte da informação? Boatos assim podem prejudicar ambas empresas. Desinformação é pior do que informação. Eu agradeci a pessoa, né, Duda, a gente aqui no Brasil Space, Duda, tirando comentários que envolvem ideologia e política, nós temos tolerância com tudo, inclusive que as pessoas, a gente gosta muito quando as pessoas discordam da gente, né? Porque o Brasil Space é um espaço onde ele foi criado para haver o debate, não o embate entre os pensamentos, mas a troca de ideias. Isso está na mensagem, a publicação 01, que esse cara aqui, ó, deixa eu apontar para o outro lado, esse cara, cadê? Aqui, Duda Falcão, aqui, que a imagem está espelhada, eu me perdi aqui, ó. Este cara, no dia 30 de abril de 2009, criou o Brasil Space Blog. E a primeira postagem que ele fez foi isso, que estava criando porque queria criar um espaço independente, um espaço que permitisse o debate e a troca de ideias sobre o problema espacial brasileiro. Então, assim, como é que nós não apagamos postagem, a não ser que tenha comentários de baixo calão, né, que nunca aconteceu ninguém aqui chegar fazendo, transformando o Brasil Space, né, os comentários num barraco. Mas comentários de ordem político-ideológicas, nós criticamos os políticos canhotos, destros, ambidestros, analfabetos, que não sabem nem escrever nem com a esquerda nem com a direita, certo? Criticamos principalmente as políticas de governo desses personagens, porque se eles são pessoas públicas, estão sujeitas ao escrutínio no voto, mas também na opinião da sociedade, quanto questões de programa de governo. Mas nós não aceitamos discussão política e ideológica aqui. Eu gosto mais de azul bebê. Não, eu gosto mais de verde limão. Aqui a gente não entra nessa discussão.
Raramente o Duda Falcão comete um escorregão e vem falar de Bahia e Vitória, vem falar de futebol aqui, mas a gente evita justamente para não politizar o Brasil in Space. A nossa discussão é uma discussão técnica, uma discussão que trata de conjuntura, de programa espacial, de atividades espaciais, de ciência, de tecnologia, certo? E não perdemos tempo, né, fazendo essas imersões na área político-ideológica, no debate hoje aqui de polarização que a gente vive no Brasil, tá? E mesmo assim a gente manda uma mensagem para a pessoa agradecendo, muito obrigado por participar, mas o espaço aqui não é para esse tipo de debate. Estou lhe respondendo, dentro de algumas horas irei apagar o seu post. Mesmo essas pessoas que às vezes acontecem, né, caem talvez meio de paraquedas aqui, pegam um trecho de uma mensagem que o Duda falou mal de uma pessoa, ele falou mal de não sei o quê, mas daqui a pouco o Duda tá falando mal do cara que é inimigo daquele dali. E o Rui também, não é só o Duda, não. A gente tá falando mal de um, tá criticando o outro, a gente não passa pano para ninguém. Mas o cara pega só um vídeo, pega só um trecho, e a partir dali a gente vira, né, Duda? A gente vira a turma do Bolinha ou turma da Luluzinha, né? Tá sem áudio, Duda. Tá sem áudio. É muito simples. Cometer um erro, leva madeirada. Tem conversa. Isso. Não importa se é de esquerda, se é de direita, se é marciano, né? Não importa. Não importa, entendeu? E vagabundo tem que levar madeirada mesmo. Muito bem. Então, Duda, a pessoa escreveu isso aqui e eu não vou identificar, né? Tá lá no YouTube, se ela quis lá no YouTube, nos comentários do vídeo, escrever, né? Tá lá com o perfil dela, eu não tenho aqui, não vou levar para o pessoal, né? Não é isso que eu quero, tá? Mas Rui, tá lá, registrando aqui a chegada do seu, acredito que seja amigo seu, Anderson Leal. Opa, e do nosso membro Edivaldo Coqueiro. Seja bem-vindo, Anderson. Então, Duda, eu não quero personalizar aqui, mas eu quero só enfatizar novamente o comentário que foi feito. Vou repetir aqui. Temos que tomar cuidado. Qual fonte, isso ele falando sobre o vídeo que nós, a matéria primeiro, né, que foi publicada, e o vídeo fazendo um comentário sobre a matéria, né, intitulado Puxada de Tapete. Estaria a CAER querendo tirar a coexecutora, a Crux, do projeto do VLPP, que as duas estão trabalhando juntas? E aí a pessoa escreveu isso aqui. Temos que tomar cuidado. Qual fonte da informação? Boatos assim podem prejudicar ambas empresas. Desinformação é pior do que informação. Então, assim, com todo respeito, eu ouvi a crítica, certo? E eu quero aqui fazer, não é a defesa do Brasil in Space, mas é para talvez uma pessoa que não esteja nos acompanhando, que não tem esse background que a gente fala aqui, né? De onde a gente... São 15 anos de Brasil in Space, né? Em que eu e o Duda conhecemos muitos atores, muitas pessoas em diversas áreas das atividades espaciais e, como eu vou falar agora, essas pessoas conversam com a gente e trazem para a gente informações, informes. Quem não sabe o que é um informe é uma informação não confirmada. Você pode pegar um informe, eu vi uma pessoa entrando na sua casa, aí o outro, essa pessoa era barbudo, de barba branca, usa óculos preto, essa pessoa, ela é careca, essa pessoa estava com a camisa do Bahia. Eu vou juntar estes informes todos e, sabendo com essas características, eu pego várias informações não confirmadas, né? E junto, e daí eu tiro uma informação. Quem é barba branca, usa óculos, careca e é do Bahia, Duda Falcão, entrou lá em minha casa, entrou aqui na minha casa, é meu amigo e não tem problema. Então, é este trabalho que a gente faz, certo? E tudo que a gente escreve e publica é baseado numa checagem
de fatos e também de informes, certo? Porque se um cara vai puxar o tapete do outro, ele não vai chegar anunciando, olha, eu quero confirmar que eu vou puxar o tapete. Concorda, Duda? Ninguém vai dizer que vai puxar o tapete do outro. Mas existem sinais, certo? Ou existem situações mal compreendidas. E baseado nestas premissas, eu parto aqui para a resposta. Primeiro, eu agradeço a pessoa, obrigado por deixar sua opinião, que é o que o Brazilian Space quer, a opinião de todos, ainda que a gente não concorde, ainda que muitas vezes questionem a nossa integridade, a nossa busca por trazer a melhor informação. É um direito de qualquer um nos questionar, e nós temos que, como divulgadores científicos, né, um canal de comunicação e divulgação científica e sobre tecnologia e programa espacial e política espacial brasileira e também do que puder no mundo, nós temos a obrigação de ter um compromisso que nós temos com o nosso editorial. Quem não acessou ainda, acesse brasilianspace.com, você vai ver lá o nosso editorial, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores e o que a gente quer com o nosso trabalho. Nós sabemos muito bem o que queremos, nós sabemos muito bem aonde queremos chegar, nós sabemos muito bem o que nós acreditamos que é o melhor para o programa espacial brasileiro. Então está tudo escrito lá, certo? Quem quiser, procure lá a nossa linha editorial e vocês vão entender o que é o Brazilian Space, tá certo? De uma maneira não tão simpática e brincalhona e às vezes jocosa, que eu e o Duda tratamos aqui algumas coisas, mas lá de uma maneira por escrita, porque não é só a gente falar, a gente escreve, a gente fala e escreve. A gente fala, escreve e age do jeito que a gente acredita que deve agir dentro do nosso papel neste cenário todo. E que não é o papel de ser bajulador, jamais você vai ver o Brazilian Space bajular ninguém, nós incentivamos, nós elogiamos. Mas como o Duda falou, vacilou, a gente fala também, certo? Doa a quem doer, tá? Na nossa interpretação, na nossa compreensão de mundo e dentro desse cenário de atividades espaciais que é o que a gente quer falar. Feito isso, então, primeiro agradeci pela opinião da pessoa, mas coloquei aqui, no entanto, eu gostaria de ponderar sobre a questão das fontes, sobre o termo boato e sobre desinformação. Então, primeiro que eu gostaria de esclarecer é que o BS tem acesso a informações não confirmadas, de diversas fontes do PEB. São 15 anos construindo essa relação de confiança. Quem conversa com a gente, conversa sabendo que terá a sua identificação protegida desde que ela não diga... Não é que a gente protege se a pessoa pedir, não. Se uma pessoa conversa comigo ou com o Duda, muito mais com o Duda até do que comigo, porque ele foi quem fundou o Brazilian Space, ele tem muito mais tempo nisso aqui e conseguiu angariar a confiança das pessoas, né? Confiança verdadeira e saber que o Duda vai tratar a coisa da melhor maneira em termos de respeito à privacidade e ao sigilo da fonte. Então, isso é fundamental, certo? Então, assim, são vários anos angariando e conquistando essa confiança, onde as pessoas conversam com a gente e a gente só coloca o nome das pessoas quando elas autorizam dizer que foram elas, certo? Então, um exemplo, Edivaldo Coqueiro, nosso parceiro que também está aí, que é muito mais do que um apoiador e um membro do Clube de Membros do Brazilian Space. O Edivaldo Coqueiro ele já é uma entidade do Brazilian Space, certo? E, além disso, ele é o nosso correspondente avançado no Maranhão, onde saiu notícia no Maranhão, que às vezes a gente não tem acesso aos jornais de lá, o Edivaldo prontamente e sempre muito atento que está ao que envolve
o tema espacial lá no seu estado, né, em São Luís, principalmente, e região ali de Alcântara, ele passa para a gente tomar conhecimento aqui, e a gente alcança o restante do Brasil através dessas parcerias, né? Mas aí o Edivaldo manda a matéria, ele manda a matéria, não é ele que fala sobre a matéria, e nós publicamos, que foi cortesia, damos o crédito a quem nos passou aquela matéria para a gente repostar e comentar sobre a nossa visão sobre aquele tema. É um exemplo. E tem pessoas que conversam com a gente, que conversam e muitas vezes não precisa nem dizer, ó, não fale que fui eu que falei, não. Não pode dizer, eu não quero, certo? Mas pesquise tal coisa aí, Duda. Procure saber sobre isso. E a gente vai lá fuçar e pesquisar, certo? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem fundamento, tem razão de ser, certo? O que as pessoas trazem para a gente. E aí, eu coloco aqui, primeiro que o BS tem acesso a informes, né, de várias fontes do PEB sobre as quais, certo, garantimos o sigilo sempre. Então, sobre a questão da origem da informação, nós vamos garantir o sigilo sempre. E essas informações não são tiradas da minha cabeça, nem da cabeça do Duda. Essas informações, os informes chegam para a gente, às vezes chega um informe para o Duda. Quantas vezes o Duda, Rui, eu fiquei sabendo de tal coisa, eu disse, rapaz, eu também fiquei sabendo, ele, mas eu soube de assim, de assado, eu disse, pô, mas eu soube de outro, rapaz, então vamos olhar isso aí, vamos pesquisar. Quantas vezes a gente não conversa por dia? Eu converso talvez com o Duda mais do que com minha esposa. A gente fica, né, buscando as informações e conferindo o que está acontecendo. Então, nós protegemos as nossas fontes, certo? Então, isso é fato. Segundo, por isso o BS noticia os fatos que nenhum outro veículo do Brasil faz. É esta garantia da proteção das fontes que faz o Brasil Space ter acesso a informações privilegiadas, que muitas vezes nós esperamos. Quantas vezes a gente já fez matéria aqui, aguardando confirmação das coisas, aguardando sair publicado algo que a gente já sabia que ia sair publicado e que a gente fica esperando sair a publicação para poder falar sobre aquilo. E realmente aquilo acontece. Quantas vezes de pessoa que vai ser exonerada, nomeada, os bastidores, certo? E a gente tem essa capacidade de fazer esse filtro e juntar essas informações. E nenhum outro canal no Brasil tem esse acesso que o Brasil Space tem, que vai desde a questão do acesso à questão da governança, das ações de atores governamentais, até o alcance na área técnica. Informações, às vezes detalhes técnicos que são mascarados e que nós sabemos que aquilo ali está sendo mascarado, aquilo ali está sendo desvirtuado, aquilo ali está sendo aumentado, exagerado, né, para parecer mais bonito do que realmente é. Então, tudo isso é um trabalho que a gente faz diuturnamente, tá? E se você encontrar um outro canal no Brasil que tenha essa capacidade, eu quero que vocês me apresentem, que eu gostaria de conhecer. Eu estou no Brasil Space oficialmente com o Duda desde 2019, 2020, né? Onde entrei efetivamente como membro, né? Apoiador aqui, um articulista, escrevi algumas coisas para o Duda, né? Aliás, pedi ao Duda para publicar algumas coisas que eu escrevia e depois, efetivamente, ombreando aí com essa lendária figura do Duda Falcão, a editoria do Brasil Space, tá certo? Aí, continuando, no caso dessa publicação, vários informes vindos de diversas fontes distintas, desde abril que a gente está recebendo esses informes. Só que chega o informe de uma pessoa, eu não posso publicar quando vem de uma pessoa só. Vem um informe de um outro fato de outra pessoa, falando sobre o mesmo tema. A gente começa a juntar essa coxa de retalhos, certo? Que muitas vezes não vem totalmente preenchida. Às vezes
A gente emenda uma ponta de um com a ponta do outro, e às vezes três coisas não tem tudo, só estão ligadas por uma. Mas a gente vai tecendo. Então, desde abril que a gente está recebendo essas informações. Tá? Nos indicaram que a relação da CAER com as suas coautoras, né, estava difícil, como dissemos no próprio vídeo. Some-se a isso a declaração do senhor Fernando Ferraz, diretor da CAER, quando ele veio aqui à Bahia, e eu estava lá no evento do Senai Cimatec para o lançamento da pós-graduação em Engenharia Aeronáutica. Eu estava lá, eu escrevi sobre a matéria aqui, né? Eu fui convidado como professor do Senai Cimatec, das pós-graduações. Eu não estou na pós-graduação de Engenharia Aeronáutica, eu estou nas pós-graduações das outras engenharias, Engenharia da Confiabilidade e Engenharia em Automação, Controle e Robótica. São as pós-graduações de engenharia que eu ministro disciplina lá. Então, eu fui convidado como professor da casa para acompanhar, né, o lançamento. E, lógico, não poderia faltar nunca. E fui. E eu ouvi o senhor Fernando ouvi e vi falar que o recurso da FINEP não seria suficiente para desenvolver um produto, mas somente 2 protótipos. E ele complementou que não há espaço no Brasil para 2 LPPs. Quem quiser assistir, procure o canal no YouTube do Senai Cimatec, procure o evento de lançamento do curso de pós-graduação em Engenharia Aeronáutica. Está lá gravado. A fala dele foi essa. Eu, como estava lá como professor, eu não fiz perguntas, não me pronunciei. Lógico que aproveitei minha presença e escrevi algo sobre o Brazilian Space. Para o Brazilian Space. E entrevistei como professor, entrevistei o doutor Lourenção, que é o coordenador técnico, e as coordenadoras, né, a superintendente de pós-graduação lá do Senai Cimatec e a coordenadora, a doutora Fernanda, para entender o curso, qual é a ementa, qual é a proposta e tal. Eles apresentaram lá, mas eu queria mais detalhes, por curiosidade pessoal, profissional, acadêmica, mas também para poder escrever a matéria que eu escrevi no Brazilian Space. Muito bem. Então, quer dizer, a relação não está boa. Está dizendo que o recurso não dá. E está dizendo que vai entregar 2 protótipos, que não vai transformar aquilo num produto. Já nos alertou, quer dizer. E o que é que você faz para cortar custos? Você diminui a quantidade de pessoas envolvidas no projeto. Ou diminui a qualidade do produto. Em gerência de projetos, são 3 pilares: o prazo, o custo e a qualidade. Se você encurta o prazo, você aumenta o custo e diminui a qualidade. Se você diminui o recurso, você aumenta o prazo e diminui a qualidade. Então, existe esse trinômio que está interrelacionado. Então, aquilo já me acendeu o farol, né, o sinalzinho vermelho, e eu liguei para o Duda. Aquela conversa lá faz sentido. Talvez esteja se procurando uma justificativa para diminuir custos. Quem sabe, não sabemos, né? Mas foi a frase do senhor Fernando Ferraz. E continuando aqui, nós recebemos também, antes desse evento aí que eu relatei, a informação de que o cabeça do grupo, que é a CAE, poderia procurar uma solução fora do grupo. Nos sinalizou também muito fortemente. A gente recebeu, talvez a solução não seja dentro do grupo, venha de fora, tá? E, além disso, recebemos outro informe, né,
de que teve uma reunião da CAER com a AEB e a FINEP e com as parceiras, todas as parceiras, e que o representante da CAER criou uma saia justa terrível com os parceiros, quando ele, o representante da CAER na reunião, disse que se alguma parceira falhar, não der conta, eles iriam assumir o lugar dessa empresa e que iriam garantir a entrega dos protótipos. Quer dizer, olha o que a CAER faz. Ó, eu estou num grupo. Isso aí era assunto para conversar internamente, não na presença da FINEP e da EB. Se a CAER tem dúvida da capacidade de seus parceiros, ela teria que conversar internamente. Dizer, ó, pessoal, é o seguinte, vamos trabalhar. Agora, se alguém aí não pisar na bola, não cumprir os prazos, não entregar os resultados, a gente vai passar por cima. Pronto, mas entre eles, só que fizeram isso na frente da EB e da FINEP. E criou-se uma saia justa muito grande. Então, vejam bem, senhores, olhem quantas situações eu já citei em que a gente junta isso tudo e chegamos a esta inferência. Tá? E que nós não dissemos realmente na matéria, em nenhum lugar se disse que a CAER iria fazer isso ou tinha feito isso, mas que existia essa possibilidade, devido a esta dificuldade de diálogo e de entendimento entre a CAER e seus parceiros. Me parece, né? Aí, depois que a matéria foi publicada, algumas pessoas... Rui, parece que melhorou desde aquela época que você ficou sabendo disso. Aí as pessoas entenderam o que a gente sabia, tá? Depois que a gente fez o vídeo. E algumas chegaram para dizer, não, está melhorando, realmente no início estava difícil, mas agora parece que a coisa está andando. Que ótimo. Que ótimo. A gente quer que o grupo da CAER, entregando um protótipo, um produto, também tenha sucesso. Assim como a CENIC e o seu grupo está no caminho de ter. Certo? Então, pessoal, continuando, né, eu gostaria de dizer que, mesmo assim, com nossas afirmações, em nenhum momento dissemos que a situação aventada estava consumada. Podem assistir no vídeo e ler na matéria. Nunca dissemos que isso estava acontecendo realmente, mas que se estava tendo uma suspeita por esse cenário todo que eu estou colocando aqui para vocês que não estão por dentro, não estão recebendo as informações. Certo? E a única coisa que a gente se posicionou aqui é que, se isso acontecer, o Dudu usou uma palavra aí popular, mas eu não quero usar, certo? Eu vou colocar como algo muito questionável. Não só legalmente, porque todas as empresas assinaram o mesmo contrato com a FINEP, quem sai junto, chega junto, certo? Apesar de no Brasil, até o passado é inseguro juridicamente, né? Então, é isso. E aqui no BS, para quem ainda continua questionando, não existe espaço para boatos e desinformação. Muito pelo contrário. Aqui, a gente desconstrói a desinformação. Agora, esses dias agora eu estava ouvindo um assunto dizendo que um órgão do governo brasileiro, uma alta instância, na fachada, todos os membros daquela alta instância estavam apoiando uma certa pessoa dessa instância, mas que estavam conversando por trás com os repórteres, dizendo que não estavam satisfeitos com algumas coisas que essa personalidade estava fazendo. Eu não quero entrar em política aqui. Vejam bem, os repórteres estão falando boatos,
que os repórteres que receberam essa conversa de bastidores e que não revelaram suas fontes são boateiros também? Já que estão dizendo que o que a gente falou aqui é boato? Não, não são boateiros. Mas eles não disseram qual é a fonte. E essas pessoas que eles se referenciaram, para eles falaram isso, mas de público falaram outra coisa. Mas ninguém perguntou se era boato. Aí, porque o Brazilian Space ouve essas informações todas e junta e traz um cenário hipotético ali que estava talvez se configurando por tudo que a gente já falou aqui, e aí vem a pessoa dizer que a gente está aqui querendo fazer boato, espalhar boato, fazer fofoquinha, que não é próprio do Brazilian Space. Nunca o Brazilian Space publicou. E quando a gente publicou algo errado, que às vezes acontece, a gente se retrata. Pode acontecer, ninguém é infalível. A gente publicar uma coisa, eu mesmo publiquei uma vez falando sobre um novo decreto da EB e fiz uma crítica lá. Depois foi que eu fui ver que o decreto ele tinha um vacatio legis, que é o quê? O decreto não entrava em vigência na data da publicação, era só a partir de 90 dias. E eu tinha criticado algumas coisas sem ter me atentado para isso. E depois eu fui lá e me retratei. Escrevi na matéria, peguei o trecho, botei em verde, em cores, e botei que houve uma má interpretação do autor, e depois de público eu fui lá e me retratei. Então esse é o padrão do Brazilian Space. Agora, a pessoa pode não gostar disto, pode não gostar da maneira como aí é o direito de cada um. Mas aqui não existe boato nem desinformação. A gente, quando fala, é porque tem fumaça. Se tem fumaça, tem fogo. E quando a gente fala, é porque a gente sabe que tem algo queimando ali dentro. Certo? Então eu queria, Duda, nesse editorial, colocar isso aqui em respeito a essa pessoa que publicou este comentário, e que eu não estou chateado de maneira nenhuma com o posicionamento dele. Eu só quero esclarecer que às vezes é como eu falei, a pessoa não acompanha o Brazilian Space, eu nunca tinha visto, nem essa pessoa, nem o outro, ele publicava algo e o outro concordava. Eu nunca tinha visto aqui no Brazilian Space, nunca tinha interagido com eles. Às vezes a pessoa está chegando de paraquedas, viu a notícia, não conhece o histórico do Brazilian Space e faz a crítica desta maneira, né? Mas agradecemos e agora nós vamos ficar muito mais atentos a nosso compromisso editorial para, se houve dúvida de alguém achando que a gente está trazendo boato, vamos ficar mais atentos e trazer sempre mais esclarecimentos para vocês, sempre protegendo nossa fonte, que é primordial, certo? Se não fosse isso, durante a gestão do Carlos Moura, as pessoas da EB não teriam coragem de denunciar os desmandos que estavam ocorrendo lá dentro. Se não fosse isso, a gente não saberia que na gestão do Chamon, a gerência de informática lá, a coordenação de informática da EB, tinha bloqueado o acesso para os servidores da EB, o acesso ao Brazilian Space. Como é que você sabe disso? Porque você tem fontes. E porque essas fontes confiam que vão ser protegidas. Tá bem? E, Duda, com isso eu encerro o meu editorial. Vamos às notícias, né? Se tiver algum comentário, fica à vontade. É muito simples, gente. Se vocês querem saber sobre o Programa Espacial Brasileiro, acompanhem o BS. Se vocês gostam de entretenimento, acompanhem outro espaço. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui.
Valeu!